Antes de começar a entrevista coletiva com o Guanais, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória, da conquista dos 3 pontos. Guanais, como você ficou satisfeito com essa? Você já tinha adiantado, né, que faria mudanças nesse jogo, lá na coletiva pré-jogo do Grêmio. Como satisfeito você ficou com essas mudanças? E se puder também, esse encontro da torcida e da equipe depois de quase um mês longe. Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Agradecer ao nosso torcedor, porque para a gente ser um ótimo mandante, a gente precisa muito do apoio do torcedor. É um pouco frustrante quando, em alguns momentos, há determinadas críticas, principalmente aqui perto de mim, aqui no banco, que fica muito perto dos jogadores ali, é algo que mexe muito com o ambiente. Mas o estádio, a torcida, de uma forma geral, conseguir entender o quão importante eles são e o quanto nós precisamos desse apoio. A gente precisa se superar, a força que a gente precisa fazer para ganhar um jogo desse é incrível. E aí, já aproveitando a tua pergunta, Mel, eu preciso ressaltar esse aspecto coletivo e eu preciso ressaltar a sequência que a gente vem, e o cansaço bate de forma... deu para perceber bastante, e o quanto eles estavam conectados para fazer um grande jogo, para que sabia que a vitória nos faria dormir no G4. Então a importância, lógico que eu sempre falei sobre a pontuação e não a colocação, então eu mantenho aquilo que eu falei desde o início da competição. Então mais 3 pontos aí que são muito importantes para que a gente possa cumprir os objetivos iniciais e conseguir sonhar com coisas maiores, né? Mas precisamos entender, vocês, o nosso torcedor, que nós temos que fazer muita força, né? Quando determinadas mudanças que muitas vezes eu sou obrigado a fazer, né? E eu não tenho oportunidade de falar, e eu não preciso justificar também. Eu posso depois, com as perguntas de vocês, explicar, porque é esse o papel da gente estar aqui numa coletiva para poder falar sobre isso. Mas anteriormente a gente lida com tantas situações que no dia a dia que não chegam para o torcedor e que não chegam para a imprensa, e por isso que tem que ressaltar mesmo. Eu queria dar muitos parabéns para a minha equipe, muito mesmo. Foram uma sequência de 3 jogos fora de casa, jogos muito pesados contra adversários extremamente fortes, né? Adversário de Série A, adversário de Série B que vai brigar até o último momento ali, é um dos candidatos ao acesso. Jogar lá em Belém, muito difícil, e hoje a gente pegou um time extremamente forte e a postura da equipe foi excelente. Jogamos muito bem, na minha visão, sofremos, a gente quer evitar sofrimento, mas tem uma oposição muito forte do outro lado. Então, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade também de parabenizar a equipe de forma geral, a importância, os padrões mantidos, a organização da equipe, mesmo com as mudanças. Isso mostra que o nosso dia a dia é um dia a dia proveitoso, onde todos estão muito ansiosos, inclusive, para que tenham oportunidades. Então, aproveitaram muito bem, né, alguns em particular. Aí, no decorrer, a gente vai falando também. Acho importante ressaltar individualmente também. Boa noite, Guanais. Parabéns pela vitória, de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje, a gente tem por hábito na nossa emissora eleger o melhor em campo. E nós elegemos hoje o Rodrigo Rodrigues como o melhor jogador. Numa função diferente, que ele já havia me confidenciado numa oportunidade que ele jogava em qualquer uma das funções ali no ataque. Hoje ele foi um centroavante. Foi premiado com um belo gol. E correu praticamente os 100 minutos do jogo, se esforçou ao máximo. Eu queria que você falasse da atuação do Rodrigo Rodrigues e dessa vontade que ele mostra em campo. Ele marca, ele dá carrinho, enfim. Queria que você comentasse a respeito desse jogador. Legal, Dudu. O Rodrigo, ele tem que, independente de posição, função, ele tem que estar perto do gol, porque o Rodrigo é um finalizador, né? Então ele tem bastante repertório ali no último terço e é um dos caras que podem fazer a equipe ser eficiente, buscar mais gols. Então, hoje, graças a Deus, fizemos 2 gols. Então, um time que vinha apresentando dificuldade para fazer gols, mesmo que criava e finalizava, mas que a gente não tinha... Fazia tempo que a gente não fazia 2 gols numa partida, né? Então, o Rodrigo realmente
O Rodrigo estava um período sem jogar, chegou, então existe uma adaptação, não é automático a coisa que acontece assim, de já chega e já arrebenta, então oscila mesmo, né? Então talvez não tenha feito bons jogos contra o América, contra o Grêmio, e hoje consegue ter uma performance, então ainda assim ressaltar aquilo que individualmente ele pode fazer, e aí a importância dele estar perto do gol, independente se ele vai marcar mais pelo lado, o jeito que ele vai movimentar, e depende principalmente de quem vai estar perto dele. Então hoje, Marco mais perto e ele com uma função um pouco mais avançada, já fizemos ele e Daniel também, fizemos Rodrigo e Felipe, então as alternativas que a gente tem tentado no nosso dia, e como eu sempre falo para vocês também, Dudu, a validação que é importante validar com os jogos. Então, o Rodrigo fez bem a função, defendeu demais. Aí, sobre esse engajamento e sobre a doação do Rodrigo, aí eu tenho que ressaltar todo mundo, né? Porque esse aspecto nunca falta. Esse aspecto nunca falta. Então, um time que, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos e sonhar com coisas a mais, é isso aí que vamos ter que ser até o final. Um time extremamente competitivo, intenso, um time agressivo, um time corajoso também. Então, vale para o Rodrigo, vale para o Santiago, né? O Santiago fez um grande jogo. Aí eu vou ter que citar vários aqui. Então, por exemplo, o Gui poder estrear hoje também me deixa muito orgulhoso, muito feliz. O Neto, bastante tempo sem iniciar um jogo, iniciar e conseguir fazer uma partida bem equilibrada. Então, claro que o Rodrigo faz o gol, ressalta. Achei que o Max também foi top, defendeu muito, ressaltar o esforço desses jogadores. Acho importante até mais do que, ou tão importante quanto a eficácia ofensiva ali deles, mas o quanto eles contribuíram para a equipe como um todo. Boa noite, Guanais, Manuel do CBN. Fazendo justiça, né, no último jogo a gente perguntou para você sobre essa necessidade de jogadores com potencial como o do Rodrigo Rodrigues serem decisivos. E hoje ele já deu essa resposta porque tem muita qualidade. Pode comentar um pouquinho sobre isso também, porque a gente tinha perguntado, mas uma cena que me chamou muita atenção também foi no gol do Maxwell, e a gente flagrou ele embaixo desse boné aí, dando um beijinho nessa careca. Então, o que simboliza isso depois de 2 jogos que ele acabou não sendo relacionados, essa superação, e eu acho que para nós, vendo, simboliza muito a união do grupo, mas queria que você falasse da importância disso. E, se me permite, o que você pode dizer a respeito de Vinícius Mingotti? Vamos começar do começo aí. O Max, todos aqui, a gente trata todos com muito respeito, e a exigência no nosso dia a dia é uma exigência muito alta, e como tem coisas que eu seguro para mim, eu sou criticado por determinadas situações e eu seguro para mim porque esse é meu papel como líder. E algumas coisas nós temos uma forma temos uma cultura aqui dentro do Operário hoje, desde a minha chegada, e respeitando a cultura do Operário ao longo dos anos. Aquilo que vocês me ensinaram em relação ao Operário, aquilo que o Batata me ensinou, aquilo que conversando com o Schumacher era importante, aquilo que, quando eu cheguei aqui, eu via que carecia, que vocês sentiam falta. Então, a gente estabeleceu determinados princípios, determinados parâmetros, para a equipe como um todo. E isso pode me mandar embora quando perde jogo, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito que seja inegociável. E se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar, não tem problema. Seja por causa de crítica ou porque não entende determinadas situações, aí eu vou segurar para mim, porque esse é o meu papel. Só que eu conto com todos os jogadores ali. Todos, inclusive os que não são tão ressaltados ou que têm poucos minutos, por exemplo. Então a gente dá muito valor, às vezes, para gol, para minuto, etc. E tem cara que no dia a dia é muito importante. Então, por exemplo, o Bessa é um cara fundamental para o nosso trabalho. Então, o Max é mais um. E só que somos seres humanos, né? Somos seres humanos e existem situações no nosso dia a dia, mas é um cara que eu me dou maravilhosamente bem, com todos, inclusive. Todos, existe um respeito muito grande dentro do nosso ambiente e é impossível para mim, como treinador e como líder, atender às expectativas de todos. É impossível, eu não consigo fazer tudo aquilo que eles têm como expectativa
ou o que eles desejam, mas eu procuro ser justo e coerente, tendo como primazia ali aquilo que é o necessário para a equipe. Então, o Max é importante, como o Rodrigo também é, e como eu acabei de falar sobre o Bessa, né? Então, e o Gui, que não vinha jogando e etc., também é muito importante. Então, eu vou parar por aqui. Eu não sei o que o Max falou na saída do campo ali e tal, mas é um cara que eu confio muito, e ele é muito importante para a equipe, né? Quando ele joga, quando ele sai e quando ele não joga também. Então, isso para todos, né? Então, as escolhas que a gente precisa fazer, não dá para fazer relatório toda vez que eu tomo uma decisão. Então, sempre a decisão que é mais importante para o Operário. E sobre o Mingotti, não tenho o que falar. Um jogador que eu participei da formação dele. Excelente, tem uma história linda no Operário, né? Ficou pouco tempo, mas o tempo que ficou foi muito marcante. E manda um abraço para ele lá em Portugal. Boa noite, Guanais. Queria que você falasse, né? Você sempre gosta de pontuar a parte coletiva, né? Mas lá no começo você disse sobre individualidades, né? Você falou bastante sobre o Rodrigo Rodrigues, que os colegas perguntaram. Queria que você falasse também sobre o Santiago Campos, né? Que a lateral, não só a da direita, mas a da esquerda, são posições escassas no futebol brasileiro. Verdade. E tem gerado muito questionamento. Às vezes a lateral joga o Sávio, já foi o Pacheco que foi embora, veio o Thales, e hoje o Santiago Campos fez uma grande partida, inclusive também eleito por alguns como o melhor em campo. A nossa equipe também elegeu. Você acha que essa partida de hoje ela é importante não só para o Santiago, mas também para dar uma tranquilidade para o Thales quando ele for estrear, já que há uma cobrança na posição em si, não só por jogador? Boa noite mais uma vez. Pô, Leandro, boa pergunta. Eu concordo contigo, cara. Eu concordo, primeiro, pelo jogo que ele fez. É um piá corajoso demais. E só jogou jogo grande o Santiago, né? Então, e muito regular. É um jogador em formação. Está passando pela transição ainda. Então, oscila. Nós temos jogadores que, por exemplo, se continuarem no Operário ao longo do tempo, vão dar muitos frutos para o Operário. Então, aí você falou do Rodrigo. Aí estamos falando do Santiago. A gente pode falar do Pedro Lucas. São jogadores extremamente talentosos e que aí a gente cria uma expectativa gigantesca neles, mas nós temos que entender que eles são jogadores ainda que são jovens, talentosos e que precisam do ambiente que favoreça o talento deles despertar e conseguir ser eficiente para a equipe de uma forma geral, e entender que quando eles não jogarem bem, não é porque eles são ruins ou porque eles não querem. Então, fico feliz pela coragem, pela forma como o Santiago jogou, pela contribuição, por ter defendido bem, né, ter participado de boas ações ofensivas também. E trouxemos o Thales, que é um jogador que a gente monitorou, que a gente conhece, que a gente confia. Temos o Sávio também, o Bessa também tem sido adaptado nessa função. E é importante, a gente tem vários jogos ainda daqui para o fim, então essa resposta dele é muito importante para ele, para a equipe e também para o Thales, como você citou. Boa noite, Guanais. Eu volto a perguntar a respeito da avaliação do meio de campo. Deu para ver que, independente das peças, que nem você falou na primeira pergunta, nomes ali, como o Marco Antônio, que entrou de titular hoje, manteve o padrão de jogo do time por ali. Inclusive, gols saíram de chutes de fora, que eu também percebi que aumentou, principalmente na partida contra o Grêmio. O Operário explorou muito isso. E hoje, jogadas pelo centro. Como que você avalia o desempenho aí do meio campo, mesmo com alguns jogadores diferentes, mas importantes aí para a sequência? Boa noite. Boa noite. Eu avalio como tudo praticamente no jogo de uma forma multifatorial aí em aspectos sistêmicos. Então, as relações entre eles ali, né? Então, o gol, por exemplo, as posições estão invertidas ali. O Marco está fazendo o papel de volante com o Jaci um pouco mais adiantado junto com o Neto e o Rodrigo fazendo a função que a gente tinha pedido para ele fazer. E aí quem inicia a jogada do gol é o Marco. Então... fico feliz. Depois, jogada do segundo gol também, o Diniz ganha uma bola, um duelo aéreo que sobra para o Pira, e aí a gente consegue finalizar muito bem com o Max, que é uma capacidade que ele tem também de finalizar de fora. Então, não só esse setor em específico, mas a equipe de uma forma geral. Algumas mudanças foram forçadas, outras quase todas forçadas aí, né, até pelo receio em relação a possíveis lesões, e algumas que realmente se confirmaram. Então, eu particularmente fico muito feliz quando a equipe dá uma resposta como essa
e como chancela realmente aquilo que é o nosso dia a dia, independente das individualidades, mas de uma forma geral eu fico muito feliz quando individualmente eles vão muito bem, eles conseguem dar uma resposta, porque é para isso que a gente trabalha diariamente. Boa noite, Guanais. A gente está caminhando aí para metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Qual a avaliação que você faz da competição? Porque a gente tem o Santos ali no G4, mas equipes com muito investimento, o próprio Goiás, o Coritiba, fora do G4, até se distanciando um pouco aí dos 4 primeiros colocados. E complementando, se uma atuação tão segura, tão equilibrada, no meio de tantos problemas ali, né, dessa volta do Rio Grande do Sul para cá, com uma eliminação, se uma atuação como essa faz aí já, Operário é mesmo um postulante real ao acesso? Não, foi o que eu falei no começo, a gente precisa fazer muita força, sim, só que é uma resposta importante. A performance é uma resposta importante, ainda mais contra uma equipe desse nível, e aí, como você colocou muito bem, com todo, vamos chamar de estrutura aí, tudo que envolve a equipe do Goiás. Então, acredito que a gente fez um jogo equilibrado com o América, acredito que tivemos ótimos momentos contra o Grêmio, e hoje, mais uma vez, a gente tem uma boa performance com vitória. Então, temos performado bem. E, claro que o resultado, a gente estava alguns jogos sem vencer, e a importância de ter essa força dentro de casa. É muito cedo na minha cabeça, ainda penso num campeonato de pontuação, estou sendo chato nisso, mas é a verdade, porque eu acredito que a gente sempre tem que sonhar, e ao mesmo tempo tem que estar muito racional em relação ao nível da competição, quantos jogos faltam. Então, temos mais um jogo dentro de casa, acabou agora, se terminasse hoje, etc., mas tem muitas rodadas pela frente. E aí, jogo a jogo, a gente precisa se desafiar e entender. Isso é importante, isso é um recado para a minha própria equipe. Entender o quanto de força nós precisamos fazer, o quão competitivo nós precisamos ser, né? Não vai ser só na tática, só na técnica, nos destaques individuais. A gente ainda tem problemas. Hoje, ressaltar mais uma vez os 2 gols, mas tivemos os momentos ali que o Goiás se aproximou também. Então, ser consistente, passo a passo, pezinho no chão, jogo a jogo, pensar jogo a jogo, deixar vamos responder essa pergunta lá pela 37ª rodada. Boa noite, Guanais. João Bobato, repórter Focafoto. O Operário termina uma partida sem tomar gols, né? Depois de tomar gol nas últimas 4 partidas, né? Como você comentou. E, como você disse, fazia tempo que o Operário não marcava mais de uma vez na partida. A última vez foi contra o Ituano, em abril. Então, o que de diferente foi implementado hoje que pode ser levado para a sequência da competição para melhorar esse desempenho ofensivo? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Nada. Só sequência realmente de trabalho e evoluir aquilo que a gente já vinha fazendo e vinha fazendo bem, só que sem eficácia, de finalizações no gol, obrigar o goleiro a defender, ter rebote, finalizar mais, finalizar de fora. Ainda tem algumas situações que a gente tem insistido no treinamento e hoje apareceu pouco, então a gente vai insistir. Em relação à fase defensiva, nosso time é a melhor defesa, então dificilmente contra equipes desse porte aí a gente vai sair ileso, né? Então hoje, mais uma vez, o Edu teve uma chance clara, o Grêmio aproveitou, apesar de algumas situações que eram evitáveis, mas aconteceram as situações, só que somos a melhor defesa, temos acho que 8 ou 9 jogos sem tomar gol. É a 15ª rodada, metade dos jogos a gente não tomou gol. Então, mais uma vez, é uma prova que a equipe é uma equipe equilibrada e que precisa estar conectada com isso, né? Que o defender é muito importante para nós, o pressionar, e a gente não consegue fazer isso durante todo o tempo, nenhum time consegue. Então, quando a gente não conseguir, o tempo que a gente precisar sofrer, a gente quer sempre ficar mais distante do nosso gol. E continuar, porque a gente teve aquela chance do Neto, se eu não me engano, é uma jogada que a gente inicia lá no tiro de meta, constrói de pé em pé, bonito, com o terceiro homem, chega lá em determinada zona e a finalização. Esse é um tipo de gol que eu arriscaria dizer que foi uma das jogadas mais bonitas nossas no campeonato, que merecia a gente ser premiado. Então, aí que fica um pouco a diferença para a gente conseguir ser um pouco mais eficaz e aumentar também o nosso número de gols.